Fala, conspiradores, eu sou a Paty. Eu sou a Berta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para o episódio dessa semana, a gente volta aqui para os nossos temas clássicos de teoria da conspiração. E hoje a gente vai falar sobre a Operação Northwood. A gente tá rindo aqui, gente, porque já deu tudo de errado nessa gravação de hoje que já poderia dar. Foi carro da pizza, foi esquecer o nome do episódio. Mas vai dar certo, a gente vai chegar no final aqui com a minha história. Ai, gente, é isso que não dá da gente não ir pra balada, tô brincando. Tá vendo? Sexta-noite. A gente não sabe o que é Dark Room por causa disso, né? Ai, vamos lá. Mas vamos lá, vai dar certo. Bom, e como sempre, antes de ir para o nosso tema, vamos falar dos conspiradores comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Bom, então eu vou começar com a Adriana também, né, batendo cartão aqui. Obrigada, Adriana. Vamos lá. É meio desesperador pensar que quase tudo à nossa volta atualmente pode ser algum tipo de teste. Propagandas, jogos, TV. Muitas dessas coisas podem ser apenas armadilhas para ver o que dá certo para determinado público. O problema maior é que nem sempre é feito de maneira aberta. Observação. Sempre achei que aquelas imagens de loja que tinha do SBT do nada no meio dos programas é um plano de dominação mundial. Não, e é uma mensagem subliminar descarada, né? Porque Nossa, descaradamente. Não, subliminar, né? É. Subliminar. Subliminar como só o SBT sabe fazer, né? É, do jeito que só o SBT sabe fazer, exatamente. Mas concordo pleno, Adriana. Realmente, a gente não sabe o que são os testes. Não sabe mesmo, né? A história já prova isso, né? De todas as teorias que a gente já falou aqui eram testes, né? E a gente vai continuar vivendo isso. Somos ratinhos de laboratório, né? Aliás, gente, se vocês quiserem ficar paranoicos, né, olhem as preferências de anúncios de vocês no Google. E aí vocês vão descobrir tudo aquilo que o Google sabe sobre vocês. Tem coisas que vocês nem imaginam que tem ali. Se você é casado, solteiro, tem filho, não é qual que é mais ou menos. E é assustador como acerta. Tudo só com base nos cliques que você dá. Esse é pra Tassi. Bom, o comentário do Mac aqui também está sempre comentando, sempre participando com a gente. Esse está dedicado para a Tassi, vocês vão entender por quê. Hello, pretty ladies. Na certa, ninguém no Brasil nunca ficou por dentro desse fato, porque tudo que envolve o exército, seja ele no Brasil ou no mundo, sempre vão esconder os fatos reais. Já o lance dos russos saberem disso é bem simples. Os russos espionam todo mundo e com certeza que teve informações de sigilo do próprio exército brasileiro. Mas muito interessante tudo. O que mais me impressiona é que nunca apareceu um ex-morador da cidade, um filho, uma neta de ninguém da tal cidade. Foram todos varridos no mapa e suas descendências. Creep. Beijos e parabéns pelo episódio. Fica aí meu elogio pro visual da Tassi. Uhul! Nossa, você tá vermelhinha. Ai. Então, né? Eu fico vermelha porque eu tenho rosácea também. Mas, enfim. Obrigada, Mac, pelo elogio. E é isso. Não, mas uma coisa ele tem razão. Envolver o exército, você nunca mais vai saber o que realmente aconteceu. Fato. Você nunca mais vai ter certeza se é aquela versão verdadeira, né? Verdade. Bem, então o último fica para mim, né? Que eu vou ler. Que é o do Gabriel Januário, 1800, que falou assim. Esse comentário foi no Instagram. Rapaz, só pelo nome já sabemos que o episódio está de roer as unhas. Sobre o episódio do roer verde. Caramba, Gabriel, que tio do pavê, hein?
Misericórdia. Eu achei engraçado. Eu achei. Eu gosto dessas piadinhas. Eu sou um pouco besta, gente. Eu gosto de piada boba. Tipo assim, sabe? Tem gente que às vezes não dá risada da piada e eu dou risada. Que eu sempre fui assim. Não, mas é porque a gente tem um humor muito refinado nesse podcast. As pessoas que ouvem claro. sabem que a gente tem um humor assim. Nossa, com certeza. É um requinte aqui. O meu humor oscila entre o humor bobinho pro humor ácido, tipo. Eu acho que eu gosto de tudo. Tudo eu acho engraçado. Mas, enfim. Obrigada pela contribuição, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui. Hoje a gente não vai ter bem indicações, mas a gente tem, né, um convite, né, um comunicado para fazer para vocês. Então, o final do ano tá chegando. Os ETs também. Daí a gente pensou, por que não contemplar os nossos queridos ouvintes com um panetone e brindes do Pode Conspirar, né? Então, se você está ouvindo agora, você vai lá no nosso Instagram, @podeconspirar. Lá vai ter um post específico para você comentar com a seguinte pergunta: o que você faria se fosse abduzido no Natal? Certo? A resposta mais curtida vai ganhar em casa um panetone e brindes no nosso Pode Conspirar. Então você vai poder chamar todo mundo para curtir o seu comentário, tá? Não precisa estar escrito na página nem nada, só chama a família aí, fala para a família lá curtir seu comentário para você ganhar o seu panetone, entendeu? Para você curtir com a família e tudo mais. Compartilha com os amigos, fala para a galera, vem aqui me ajudar. Vem aqui votar em mim, por favor, certo? E aí, no dia 14, o prazo máximo é até o dia 14. Dia 14 a gente vai olhar lá quem teve o maior número de curtidas e entrar em contato com essa pessoa para poder enviar o nosso presente, tá certo? Então vai lá no nosso @podeconspirar, lá no Instagram, responda a pergunta nesse post específico que você já vai estar concorrendo e chama a família e amigos ou obriga pessoas a curtir o seu comentário. Obrigada. Ou obriga as pessoas a curtir o seu comentário. Tá certo? Então a gente vai estar lá esperando você para você receber um gostosíssimo panetone da Cacau Show. A Cacau Show patrocina nós com os nossos brindes, tá certo? E vamos para o episódio de hoje. Eu só ia falar um negócio antes. Então, por enquanto a gente tá dando panetone, né? Quem sabe daqui uns anos a gente não dá um sorteio de uma Ferrari, né? Sei lá, tô brincando. 880, não é um panetone, é uma Ferrari. Não, tô brincando, porque eu nem... Nossa, Ferrari é o carro dos meus sonhos. Eu ia primeiro comprar uma pra mim. Brincadeira, galera. Só para descontrair um pouco. Agora vamos, porque... Hoje o episódio tá tenso. Hoje nós vamos falar aí sobre a Operação Northwoods. Nossa, eu tô tentando pronunciar. Certo. Ai, Jesus. Então, a Operação Northwoods, né, é um codinome que foi dado a um conjunto de planos secretos elaborados lá na década de 60 pelas patentes militares dos Estados Unidos, né? E que visava ali assassinar pessoas inocentes e praticar alguns atos de terrorismo para, tipo assim, culpar o governo de Cuba. Tipo assim, é isso mesmo, culpar ali o governo de Cuba, apoiar uma guerra contra Cuba. E, bem, esses planos, né, eles incluíam ali o assassinato dos refugiados cubanos, né, afundamento de barcos de refugiados cubanos em alto mar, sequestro de aviões comerciais
explosão de navios americanos e também até a orquestração do terrorismo em cidades norte-americanas. O plano ele nunca foi executado, né? Então, tipo, por isso que é uma teoria, né, da conspiração. E ele não aconteceu porque foi rejeitado ali pelo presidente John Kennedy. A Operação Northwoods, ela faz parte de uma coisa que se chama de Operação de False Flags, né, de bandeiras falsas, que nada mais é do que você fazer fake news com o objetivo de culpar uma terceira pessoa e gerar uma comoção, gerar um estado de medo para uma ação que você quer. Né? Esse nome de falsa bandeira, ele vem da navegação, né? Porque na guerra o que os navios faziam? Eles trocavam de bandeira para se fazer passar por uma nação que era amiga, e assim eles conseguiam se aproximar de outras embarcações e aí atacar, né, aquele navio de uma maneira mais fácil. Essas operações, elas de certa forma já aconteceram em vários tipos de governo, seja governos democráticos ou não. Né? A gente já falou aqui de uma operação que dá para classificar assim, que foi o atentado Rio Centro, né, que nada mais era também do que você gerar uma situação de medo para colocar a culpa em alguém. E a gente precisa entender também um pouquinho do contexto, né? Do que estava acontecendo ali no começo da década de 60. Né? No começo da década de 60, o Kennedy tinha acabado de ser eleito, né? E o Kennedy tentava trazer aquela coisa de volta do orgulho americano, né? De tentar meio que restaurar o país, né? Já não fazia muito tempo que a Segunda Guerra tinha acabado, né? Em 45. Então, dá para dizer que as coisas ainda estavam se reconstruindo, né, depois daquilo tudo. E o Fidel Castro tinha acabado de assumir o poder em Cuba. Né? E os Estados Unidos estavam muito preocupados com essa ascensão do Fidel. Né? Eles já tinham tentado fazer uma invasão em Cuba, que foi o incidente da Baía dos Porcos. Né? Então, tentaram invadir, não deu certo. E eles estavam ficando muito preocupados também porque a União Soviética estava se aproximando muito de Cuba. Né? Então, eles começaram a ter o receio do que essa aliança poderia trazer e da influência que Cuba poderia ter sobre outros países latinos, até países da América do Sul, né? Que isso pudesse começar a influenciar ali outros, né? A também ir por esse caminho, um caminho mais comunista, que poderia ameaçar, de uma certa forma, a ideologia de vida americana, né? O governo norte-americano. Então, com tudo isso, veio essa ideia aí genial, né, de começar a causar incidentes nos Estados Unidos, e não só incidentes, mas também começar a lançar informações falsas, começar a provocar tumultos para que Cuba pudesse ser culpada por isso e os Estados Unidos conseguirem um apoio popular para essa invasão. Perfeito. E só para ressaltar aqui, que antes do Kennedy assumir, que foi em 61, né? Em 60, o presidente Eisenhower aprovou o Programa de Operações Secretas contra o regime de Castro, cuja finalidade era substituir o regime de Fidel Castro e impor outro mais fiel ao real interesse do povo cubano, claro, né? Povo cubano, e dos Estados Unidos, claramente, através de meios secretos que não revelariam uma intervenção militar norte-americana. Então, a priori foi o Eisenhower, e depois, lógico, né, em 61, foi o Kennedy que assumiu e teve o incidente da Baía dos Porcos, né? Dentro desse da Baía dos Porcos, né, a gente teve outros tipos de tentativas de false flags, mas nenhuma comprovação documentária, né, um documento comprovando, mas cerca de 1.500 homens foram capturados, por exemplo, pelas autoridades cubanas, como se fosse um ataque a Cuba. Só que a CIA nunca afirmou que isso de fato aconteceu, que essa invasão a Cuba aconteceu, certo? Porque, teoricamente, era para ser encoberto, como o próprio nome do projeto diz, né? Mas muitos relatos de muitas pessoas que moraram lá na mesma época dizem que familiares que eram autoridades cubanas na época prenderam militares
americanos em solo cubano como uma ação de espionagem. Bom, a operação ela foi idealizada por um dos chefes, né, do gabinete do governo dos Estados Unidos, que era o general Lemnitzer. Então, apesar, né, como a Tassi falou, da operação nunca ter sido implementada, ela de fato existiu. Então, é real, né? Tem a documentação completa dessa operação disponível. A gente tem aqui o link, a gente vai deixar lá no Reddit para quem quiser ler, né? E envolve, além dessas questões de operação falsa, claro que tem ali planos de invasão, tem outras questões, né, mais militares, mas o receio dos Estados Unidos, e foi um dos motivos que o Kennedy não deixou passar esse projeto, é que ele tinha medo de gerar uma terceira guerra mundial. O receio era que a Rússia se incomodasse com essa movimentação e resolvesse dar apoio militar para Cuba. E aí, como todo mundo sabe, estava ali no comecinho da Guerra Fria, então tinha toda aquela coisa da guerra nuclear e quem tinha bombas nucleares, né? Então já estava aquele começo de tensão e foi um dos motivos, né, que o Kennedy decidiu não mexer nisso, né? Ele decidiu adotar outras abordagens ali. Como todo mundo sabe, os Estados Unidos, né, tiveram embargos econômicos contra Cuba por muitos anos. Eles resolveram adotar uma outra linha que não fosse uma operação militarizada descaradamente. Mas dentre os ataques terroristas que foram planejados, dos documentados, né, dos que realmente são provados, a gente tem 2, né, e o primeiro é o ataque à base militar americana de Guantánamo, onde a operação seria realizada por mercenários cubanos vestindo uniformes de forças de Fidel Castro, e várias sabotagens seriam feitas e o depósito de munições seria explodido. E essas ações, obviamente, provocariam danos materiais e muitas mortes entre as tropas norte-americanas. E o segundo era explodir um navio de guerra dos Estados Unidos em águas territoriais cubanas para fazer reviver a destruição do US Maine em 1898, que causou a intervenção norte-americana contra a Espanha. Então, esses dois movimentos terroristas dentro da Operação Northwood são os que estão documentados como reais, que eram para acontecer, né? Além desses, engraçado, tem um trecho aqui que eu acho fantástico, que eles falam que uma justificativa para uma intervenção militar dos Estados Unidos seria muito mais convincente para o resto do mundo se ela pudesse estar relacionada a um evento real e válido, do que só em pretextos, né, que o governo americano desse. Então, os Estados Unidos devem, de toda forma, providenciar essa justificação para uma intervenção, se necessário, para fortalecer a causa de uma ação militar dos Estados Unidos. Então, assim, eles tinham plena certeza de que tudo isso era manufaturado. Né? Nada era real e, muito claramente, a ideia era essa mesma, era espalhar desinformação. Não, e fora que eles queriam aterrorizar, inclusive, pessoas cubanas que viviam nos Estados Unidos, né? E explodindo instalações em Miami, Flórida, por exemplo, em Washington também, né? Então, aí, dentro desse movimento terrorista, em seguida, falsos agentes cubanos seriam presos para que pudessem confessar. Então, é uma atuação digna de Oscar. E documentos falsos seriam, então, confiscados e entregues à imprensa para provar o envolvimento dos terroristas cubanos de Fidel Castro nos ataques. Então, assim, cara, é realmente uma fake news pesada. Certeza que foi daí que começou o QAnon? Não, aqui tem um que também é muito legal, a observação que eles fazem. Né? Eles, nos documentos da operação, eles listam vários incidentes que eles podem adotar. Tem uma lista bem grande, a gente não vai falar de todos, né? Mas falar dos principais. Mas tem uma parte aqui que eu achei até curioso, que eles colocam aqui, começar rumores, entre parênteses, muitos, usar rádios clandestinos. Então, né, aquilo que a gente sempre fala de usar o rádio, né, nesses movimentos de espionagem, nesses movimentos militares, aqui não era diferente.
Então, eles iam começar a usar algumas transmissões que aparentemente seriam interceptadas de planos cubanos para invadir os Estados Unidos, né? Iam usar muito rádio para difundir isso. Ai, nossa, que nem a gente usa a internet hoje, com uns Tipo bots por aí. isso. É, Veja gente. você. Essa lista aí que você falou, eu tava vendo também que fala de explodir algumas bombas plásticas em locais estratégicos, prender alguns agentes cubanos e divulgar documentos já previamente preparados, né, para poder comprovar que Cuba, tipo assim, culpar, colocar mesmo uma imagem negativa em Cuba, né? Enfim. O que a Roberta falou, e eles colocam isso no documento aqui, é também jogar com a emoção das pessoas. Uhum. Tem um ponto aqui que eles mencionam, que eu até destaquei, para afundar os navios, né, e conduzir funerais para as falsas vítimas, conduzir funerais públicos para as falsas vítimas. Então, você criar os mártires, né, para você realmente trazer emoção, né. Lidar com a emoção das pessoas é um dos instrumentos mais comuns, né, de propaganda falsa, de tudo induzir emoções, induzir medo, induzir aquele sentido de unidade, né, que você e mais seus. Sim, e de uma forma bastante distorcida, né? Você começa a criar uma ideologia disso. O ponto que você comentou, que eles queriam relembrar aquele incidente do Maine, eles até deram o nome da operação Remember the Maine, né? Tipo, lembre-se do Maine, né? Justamente para jogar com essa emoção de falar, olha, tá acontecendo de novo, né? Criar o nós contra eles, né? É sempre assim, porque eles são os bonzinhos. Todo mundo é escória. É sempre assim. É sempre a mesma história que se repete. Então, vale ressaltar aqui que, cara, a gente tá falando ali de 1960, né? Que eu tinha passado a Primeira e a Segunda Guerra. A gente já tinha visto líderes fascistas querendo dominar a face da terra por questões que eles julgavam moralmente aceitas, né? E isso incluía mexer com o sentimento das pessoas também, né? A gente tem que lembrar disso, a gente tem que lembrar que Mussolini mexia com a emoção das pessoas, que Hitler mexia com a emoção das pessoas para poder suscitar esse sentimento de patriotismo, sentimento de que, né, essa nação, esse termo é muito perigoso, que essa nação vai ser grande de novo, sabe? Grande de novo. Quando algum político chega com essa frase de que essa nação vai ser grande de novo, eu sempre fico com o pé atrás, porque esse é um discurso muito batido para quem estuda história. Aliás, é a mesma postura que se repete. Mexer com a emoção faz parte do discurso político. Uhum. Né? Mas eu acho que quando você tem isso, independente assim, de qualquer tipo de linha de pensamento, mas quando você tem um discurso que apela muito para emoção, isso eu digo que até nas relações pessoais dá para usar essa linha de pensamento. Sempre que alguém está tentando te levar muito só para o lado da emoção, é porque tem algum argumento lógico ali que não se quer que seja percebido. E que provavelmente é um argumento lógico que vai ferrar com você. Não, perfeito. É o mesmo pensamento, por exemplo, que a gente enxerga quando a gente está falando até do próprio Fidel Castro. Esse pensamento de nacionalismo, né? Sim, os discursos de 6 horas, 7 horas. Exatamente. E também a gente tem lá o líder supremo da Coreia do Norte, também com o mesmo tipo de sentimento, mas ainda com outro nível, que seria um nível de, sabe, de endeusamento, assim, né? Porque ele é considerado um deus. A família dele é considerada, né, divina. Então, é um nível que você mexe com uma coisa dentro da pessoa que você vai germinando, até que a ideia se cria raiz, né? Sim. E um ponto também interessante do
dos planos da Operação Northwoods, é que eles queriam criar esse sentimento não só entre Estados Unidos e Cuba, mas eles também queriam desestabilizar a relação de Cuba com outros países de raiz latina também. Então, um dos pontos que eles colocam aqui como uma possível medida seria simular tentativas de invasão de Cuba para outros países ali do lado, igual a Haiti, a República Dominicana, Guatemala, Nicarágua, né? Então, eles iam tentar simular como se Cuba também estivesse planejando invadir esses países ali do lado, né? Porque a ideia deles era conseguir o apoio de países latino-americanos para tornar mais fácil ainda, né? Tanto essa rejeição ao Fidel Castro, que para eles era importante, né, para que não tivesse apoio, como também para não condenar uma invasão militar. Nossa. Não basta só um lugar, né? Estratégia, né? Estratégia de guerra. Sim, você divide para conquistar, né? Exatamente. A arte da guerra tá aí para isso, né? Aliás, é um livro muito interessante. Né? A gente falou que não tinha indicações para o episódio de hoje, mas é um livro legal, A Arte da Guerra, leiam. Fica aí. Aí, ó, lembrou-tinho. Tem um outro também nessa linha que é bem legal, que chama As 48 Leis do Poder. Também é interessante. Esse eu não li ainda. Já que Tem uma das ações que eles colocam aqui que eu também achei muito bem pensado, que eles falam de utilizar aeronaves que se parecessem com aeronaves cubanas, né? Para que ficassem ali fazendo alguns sobrevoos suspeitos, né? Sobre os Estados Unidos. Essas aeronaves poderiam destruir drones militares americanos, né? E aí eles falam aqui que tem uma dificuldade, né, de você obter esse tipo de aeronave, mas eles colocam aqui, um F-86 que seja pintado propriamente poderia convencer passageiros de que era uma aeronave cubana, né? Especialmente se eles conseguissem fazer uma transmissão do piloto dessa aeronave que fosse convincente bastante para fazer parecer realmente que era uma invasão cubana. Eles falam aqui que você modificar uma aeronave é tranquilo, né? Então, eles conseguiriam fazer uma cópia razoável de uma aeronave americana em uns 3 meses, eles colocam aqui. Caraca! Assustador, gente. Olha o nível de arquitetura que chega. Sabe o que me lembra muito quando eu comecei a ler? Me lembra muito o Cavalo de Troia. Ah, sim. Né? Eu acho que foi a primeiro ataque maquiado da história documentado, né? Acho que documentado, eu não sei se documentado, porque eu posso estar falando muito generalizado assim, mas pode ser o mais conhecido, né? O mais antigo e mais conhecido, né? É muito disso. Você mesmo se fantasiar do seu inimigo e para poder colocar, né, em território. Nossa, é impressionante. Impressionante. Tem o que uma me ideia... mais assusta é colocar o próprio povo em risco. Sim. E jogar assim com as pessoas é num nível assustador, né? Tem um dos incidentes aqui que eles também trouxeram como possibilidade, isso aqui eu também achei de uma manipulação assim incrível. Eles descrevem essa ação, que é possível criar um incidente que demonstre de uma forma convincente que uma aeronave cubana atacou e abateu uma aeronave civil. Que aí eles dão até uma sugestão aqui, que poderia ser um voo dos Estados Unidos com destino Jamaica, Guatemala, Panamá ou Venezuela. Era uma das rotas que eles iriam escolher. E aí eles ainda colocam aqui que o destino ele tem que ser escolhido de uma forma que essa aeronave necessariamente precisasse passar por Cuba. E eles continuam. Os passageiros poderiam ser um grupo de estudantes da faculdade indo num feriado, ou um grupo de pessoas que pudesse justificar um interesse comum de fretar uma aeronave para fazer isso. Né? Então, eles queriam criar uma narrativa, não de ser um voo comercial de verdade, né?
mas que fosse uma espécie de voo fretado. E aí, para isso, eles tinham que criar essa narrativa que, né, justificasse um grupo de pessoas querer ir para aquele lugar naquele momento. E aí, o que eles arquitetam aqui é que essa aeronave ela ia ter uma réplica. Então, eles iam pegar uma aeronave militar e iam fazer uma réplica de um avião civil. Esses passageiros que iriam embarcar nessa viagem, esses supostos estudantes, eles seriam todos militares, sob pseudônimos, então nenhuma pessoa teria seus dados reais ali. E, em um determinado momento, essa aeronave com os supostos estudantes, ela iria descer numa base que ficasse ali sigilosa e ia ser trocada por essa outra aeronave militar disfarçada de aeronave civil. E aí, essa aeronave disfarçada que seria abatida. E aí eles até falam aqui que era muito importante criar uma mensagem de Mayday, né, da aeronave, como se ela estivesse sendo atacada. E aí a ideia deles é que essa transmissão fosse interrompida pela destruição da aeronave. Caraca. Então é criar essa narrativa de que, olha, estão atacando civis, estudantes, né, que estão indo para uma viagem de férias, olha só o que eles estão fazendo, né? Eles iam trocar a aeronave no ar, praticamente. E aí eles ainda falam que, naquele mesmo momento, eles poderiam fazer exercícios militares por ali. Porque as pessoas que estivessem naqueles exercícios militares, elas iam ver essas aeronaves e, na visão delas, ia ser uma história verdadeira, entendeu? Elas não iam saber o que estava acontecendo lá. Então, você ia ter testemunhas que não sabiam que aquilo era montado e que iam ser convincentes o bastante para passar uma verdade. Verdade. Assustador. Não dá. Bom, e uma das coisas, né, que se comenta sobre a Operação Northwoods, né, fala, não, mas eles, né, não queriam, em tese, machucar ali os cidadãos, porque, né, tudo você vê nos planos envolve militares e tal. Só que não era bem assim, né? Porque, igual o Tasso comentou ao longo do episódio, tinha plano, sim, de explodir bombas em pontos estratégicos da cidade que tinham potencial para machucar várias pessoas. E em certos momentos, até do próprio documento, fica claro que isso é um risco assumido. Tem um ponto, por exemplo, que eles falam de atentados contra refugiados cubanos nos Estados Unidos. É como se fosse uma vingança de Cuba. Está assumindo o risco de matar essas pessoas. Roberto está indignado. Ai, gente, Mas é revoltante mesmo você ver um negócio desse. Eu tô, cara, estudando essas coisas que você entende muito dos movimentos hoje, entendeu? E é de se revoltar. Porque hoje a gente tem informação suficiente para poder ponderar, né, esses tipos de ação. Agora, imagina lá, em 1960, a galera mal tinha telefone para se comunicar e ter toda essa manipulação de mídia, manipulação de pessoas mesmo, você matar pessoas da sua pátria para poder acusar a pátria do vizinho. É muito doido. Não consigo absorver isso. E esses documentos permaneceram em sigilo por muito, muito tempo, né? Eles só foram revelados 35 anos depois, né? E mesmo assim, no comitê que estava apurando a morte do Kennedy. Então, esses documentos estavam entre as apurações do assassinato do Kennedy, que a princípio eles até pensaram que poderia ter algo a ver com a rejeição da Operação Northwoods, né? Aliás, a morte do Kennedy também é outro evento que dá pra gente falar aqui no podcast, porque tem N versões, né? Porque pode ter acontecido. Mas eles suspeitavam que tivesse a ver com a operação. Aparentemente não, pelo menos até onde a gente sabe, né? Da versão oficial da história, não. Mas a gente só ficou sabendo 35 anos depois, quando isso foi liberado. Então, os documentos que a gente vai colocar lá para vocês no Reddit é a versão oficial. Vocês vão ver até que tem muitos trechos, na verdade, tarjados. Então, tem partes do documento que não foram abertas, o que era. Então, se essa parte que foi aberta era isso, imagino que tinha na parte que estava tarjado, né? Mas ok. Isso me assusta.
Se eles acharam que era tranquilo falar isso que a gente tá falando, imagino que eles acharam que não era de boa falar, né? Nossa, eu vou dormir numa muito bad hoje. Caraca. Ai, que assunto tranquilo, Brasil! Que a revelação desse programa veio sido confirmado com afirmações anteriores do Raul Castro, né? Em janeiro de 2014, no qual ele confirmou haver tentativas contra a introdução do capitalismo neocolonial em Cuba. E ele também falou, e aqui está falando assim, que essas atividades que tiveram aí contra Cuba se assemelham a atividades reveladas em 2013 pelo jornal Der Spiegel, com base em documentos revelados pelo Edward Snowden. Edward Snowden apareceu aqui. Referentes às campanhas Effects, que são operações confidenciais do governo americano. Do governo britânico. Então, tipo, teve ações aí do governo britânico que são muito parecidas com essas que aconteceram nos Estados Unidos aí. Quer dizer, que eram para ter acontecido e não aconteceram, né? Gente, é o que eu falei. Tudo se resume ao quê? A questão de poder, entendeu? Tudo é poder. A qualquer custo. Então, é isso mesmo. A gente sempre vai descobrir coisas tenebrosas das nações. Ainda mais essas que têm maior potencial econômico e tudo mais, né? Eu acho que é muito ingênuo achar que se você for vasculhar a história de qualquer país, você não vai encontrar coisas desse gênero, né? É muito ingênuo pensar isso, até porque política, na maior parte das vezes, não se constrói com verdade, né? Você constrói com um jogo de interesses ali, que naquele momento você vai tentar conciliar da melhor forma, né? E ainda mais quando a gente fala desse tipo de situação, que você tinha um conflito muito claro entre países comunistas e países capitalistas, né? E naquele momento tinha essa visão de que o mundo ia ser dividido entre os dois, né? Muita gente hoje ainda acredita nisso, né? Mas tudo bem. Mas naquela época se achava que o mundo ia ser dividido entre essas duas formas de pensar. Então você imagina, para uma grande potência se sentir ameaçada nesse nível, né? E a União Soviética estava muito forte mesmo naquela época. Mal sabiam as pessoas que hoje o mundo é dividido em dois tipos de pessoas. Os que comem uva passa no arroz e os que não comem. Existiam muitos conflitos muito mais sérios nesse mundo para serem tratados. Exatamente. E assim, as pessoas que comem uva passa no arroz. As que não comem não são confiáveis. As que não comem não são confiáveis? Então eu sou confiável, porque eu como. Eu amo uva passa. Amo uva passa. Gente, eu gosto de uva passa, mas não no arroz. Não, mas ela gosta de uva passa. Mas não misturado no arroz. Como assim? Pode não conspirar, consigo. Acaba por aqui. Não, eu gosto. Mano, me chama aí para comer um arroz à grega com uva passa, cenourinha, ervilhinha, presuntinho, mussarela. Pronto. Vai fazer eu feliz. Porque eu fico feliz. Nossa, até... Acho que eu engasguei com fome. Já imaginando na comida. Natal tá chegando. Ainda bem, graças a Deus. Vai ter uva passa no arroz. Que falou de uva passa, eu ia falar também que assim, existem dois tipos de pessoas. Quem fala biscoito e quem fala bolacha também. Também. Café sem açúcar e com açúcar. É verdade. Arroz, feijão em cima do arroz.
Outro dia eu vi uma pessoa no Twitter falando que quem toma café sem açúcar já morreu por dentro. Eu me senti então eu morri. atacada. Você toma sem açúcar? Como? Geralmente eu tomo sem açúcar. Gente, não dá. Nossa, meu, eu já provei. Não em casa, né? Em casa sim, mas eu tô falando assim. Uma vez eu fui numa empresa que trabalha com negócio de café e eu tive que experimentar o café como o pessoal faz, né? Para provar, para poder selecionar os melhores grãos, entendeu? Ai, gente, é horrível. Mas então, se é assim, Paty, acho que você ia gostar. Eu gosto de café sem açúcar. Eu acho que você sente mais o sabor do café, sabe, do que colocando açúcar. Não É é? isso aí. Ó, eu tive que tirar o café, o açúcar do café por questão de saúde. Mas, quando você acostuma a tomar sem açúcar, quando você bota o açúcar, o paladar, o gosto muda bruscamente. E aí eu não consigo tomar, por exemplo. Entendi. Entendeu? Bem, gente, para mim não dá certo o café, né? Vocês já viram que eu fico acelerada. Então, tá bom. Com açúcar ou sem açúcar? Bom, conspiradores, polêmicas à parte, espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Que a gente falou um pouquinho da Operação Northwoods. É um episódio um pouco mais curto, né? Não é um assunto tão extenso assim, mas enfim, tem o documento lá na íntegra para quem quiser ver, né? Como era, tudo que eles tinham idealizado. Né, que a gente falou um pouquinho dos pontos principais, mas lá no Reddit vai ficar disponível para vocês. E até a semana que vem. É, gente, esse assunto era muito polêmico, mexeu comigo muito. Mas eu não vou deixar isso me abater. Bom, eu tô aqui só para lembrar de novo do nosso post de sorteio. Sorteio não, mentira. Não é sorteio. Não vou me corrigir. Do nosso post da frase mais curtida. Então, vai lá naquele post. O que você faria se você fosse abduzido no Natal? Então, vai lá, curta o post, responda a questão e chama todo mundo para curtir sua resposta, tá certo? Beijos e tchau. É isso aí, galera. Mais um episódio do Pode Conspirar terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Como as meninas falaram. E aguardem para o próximo episódio. O próximo episódio já vai ser em dezembro, né? Ah, não, esse episódio já vai ser em dezembro. Nossa, já chegou o Natal. Que bom, que bom, que bom. Com Copa do Mundo, vai ser uma maravilha. O Brasil ganhando, então, melhor Natal. Mas é isso aí, galera. Beijos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tassiane. O que tá acontecendo aí? Esse cara da pizza não sai daqui. Que raiva, mano, desse ser. Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Caramba, gente, me deu um branco aí. Northwood. Operação Northwood. Deixa eu voltar.